O que a Bíblia ensina sobre o mundo espiritual? E como é que a gente deve entender a doutrina da criação? Olá, eu sou o pastor Diego Rui, professor do curso de Teologia Reformada, e nós vamos começar agora mais uma aula. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e também de se inscrever no nosso canal, porque assim você ajuda a mensagem que tem aqui nesse canal chegar para mais pessoas. Vamos começar agora? Vem com a gente para esse conteúdo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Reformada, oferecido pela Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É muito bom contar com a sua companhia em mais uma aula nesse curso que tem sido maravilhoso para nos aprofundarmos no conhecimento bíblico. E na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto maravilhoso, um assunto que tem sido alvo de estudo e reflexão há muito tempo, e por isso, como é um assunto vasto, nós vamos tratá-lo de modo panorâmico. Vamos falar hoje da doutrina da criação, tanto do mundo invisível ou espiritual, quanto do mundo visível. Já que é um assunto tão longo, nós não abordaremos todas as questões nessa aula, nesse vídeo e no próximo. Por isso, nós queremos indicar que você baixe o aplicativo da Sexta Igreja para ter acesso aos materiais de aprofundamento nessa aula, a aula sobre a criação. O link para você baixar o aplicativo da igreja está aqui embaixo. Você pode acessar, baixar, seja iOS ou Android, você pode fazer isso para ter acesso aos materiais. E assim a gente vai unir conteúdo da aula com o conteúdo dos textos indicados para que você possa entender de modo mais amplo a doutrina da criação. Vamos começar então falando sobre a doutrina da criação, primeiro do mundo invisível e depois do mundo visível. E nós seguiremos essa ordem por uma questão lógica. Deus cria não primeiro o que nós vemos, mas o que nós não vemos, o mundo espiritual, que é habitado por criaturas que a Bíblia chama de anjos ou de anjos caídos, e que nós não temos acesso. Nós não vemos esse mundo, mas ele existe, ele é real, e a Bíblia tem boas informações para nos dar sobre esse mundo invisível. Nós podemos dizer que Deus cria esse mundo espiritual, e o foco da Bíblia não é dizer para nós como é esse mundo, mas sim um pouco sobre os habitantes desse mundo espiritual. Nós lemos na Bíblia sobre a existência de seres espirituais invisíveis que são chamados de anjos. Esses anjos não são seres eternos, eles são seres que foram criados por Deus. Se você se lembra da nossa aula dos atributos incomunicáveis de Deus, somente Deus é eterno, somente Deus é infinito em seu ser, perfeições. Deus não teve começo e nem terá fim. Então, todos os outros seres, incluindo os seres espirituais, são criados. Nós lemos isso, por exemplo, lá no Salmo 148, versos 2 a 5. O texto diz assim: louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Nós podemos dizer que esses seres foram criados em algum dos 7 dias da criação. Nós não sabemos exatamente quando foi. Talvez podemos dizer que os anjos foram criados antes do ser humano e talvez até antes da criação das estrelas. Lá em Jó 38, versos 4, 6 a 7, nós lemos o seguinte: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Então parece que os anjos foram criados ou no momento em que as estrelas estavam sendo criadas ou um pouco antes, mas isso é irrelevante. O que importa é que os anjos foram e são seres criados. Os anjos também são seres espirituais e incorpóreos. Esses seres espirituais, eles possuem um outro tipo de existência. A Bíblia diz para nós que eles são espíritos ministradores em relação aos anjos eleitos, aos anjos que servem a Deus. Espíritos ministradores. E o espírito não tem limitações corpóreas, físicas.
Lá em Lucas 24, quando Jesus se apresenta aos discípulos, ele diz assim: toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, os seres humanos, como são seres corpóreos, eles possuem um tipo de existência que é diferente dos seres espirituais. Eles não têm um corpo, não têm limitações físicas. Além disso, a Bíblia nos ensina que eles são seres racionais, morais e imortais. Um texto que mostra isso para nós é Apocalipse 22, dos versos 8 a 9. O apóstolo João, depois de receber aquelas revelações magníficas, ele se prostra aos pés do anjo para adorá-lo. E aí o anjo diz assim: não faça isso, sou seu servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Veja que interessante. Esse ser que João tenta, de modo muito errado, adorar, é um ser racional, porque ele entende o que está acontecendo, é um ser moral, porque ele toma a decisão de não aceitar a adoração que vem de João, e ele direciona a adoração para Deus. Então é um ser racional, que entende, que pensa, que raciocina, e também um ser moral. Ele também, ou eles também, os anjos, são seres imortais. Lá em Lucas 20, versos 35 e 36, Jesus diz que os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não podem mais morrer, pois são como os anjos. Então são seres que raciocinam, que tomam decisões morais e que não morrem, porque não são afetados pela mortalidade que afeta os seres humanos e as criaturas corpóreas. Nós também vemos na Bíblia que são seres organizados em algum tipo de hierarquia. E isso vale tanto para os anjos bons e para os anjos ruins ou maus. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 22, o texto diz assim: Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Aqui é uma referência aos anjos bons. Então parece que existe uma certa hierarquia no modo como os anjos se organizam. Isso também vale para os anjos maus. Veja que lá em Efésios 6,12, naquele famoso texto em que Paulo trata da batalha espiritual, ele diz assim: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Percebe que aqui ele usa palavras parecidas com as palavras que Pedro usa: poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal. Então existe algum tipo de organização entre os seres celestes. E eles são organizados, como eu já disse, ou pelo menos divididos, como eu disse, entre anjos bons e anjos ruins. Eu vou falar um pouco para vocês agora sobre os anjos bons, de modo muito rápido, porque nós temos material de aprofundamento lá no nosso aplicativo. Falando um pouco sobre os anjos bons, nós temos algumas categorias de anjos que são descritas na Bíblia. Nós temos, por exemplo, querubins, serafins, seres viventes e demais anjos. A Bíblia não tenta explicar com detalhes qual é de fato a diferença entre um anjo ou outro, ou qual é o papel específico de um anjo ou de outro. O que nos importa saber é que há de fato essa diferenciação, e a gente pode falar que talvez os serafins se voltam mais para a adoração ao Senhor, a ficarem vislumbrados ante a majestade de Deus. Os querubins têm um outro papel, mas a Bíblia não é muito clara em relação a isso. O que importa para nós é entendermos que há essas diferenciações. E nós só conhecemos 2 anjos pelos seus nomes. Na palavra de Deus nós só vemos 2 anjos que são nomeados. Eu sei que existem tradições que nomeiam 7 ou até mais anjos, mas esses nomes não provêm dos livros inspirados. Vêm dos livros apócrifos e de outras literaturas. Na palavra de Deus nós temos apenas 2. Primeiro, Gabriel, que é o grande mensageiro das revelações divinas, e ele aparece em 2 momentos na revelação. Primeiro lá em Daniel, quando ele vai falar para Daniel do desenrolar da história, desde aquele momento, no cativeiro babilônico, até a chegada do Messias e até o final dos tempos. E depois ele aparece lá em Lucas capítulo 1, para anunciar a Maria que ela seria a portadora do Deus feito homem. Ela seria a mãe de Jesus Cristo. O segundo anjo é Miguel, o arcanjo
Miguel. É o único arcanjo que aparece na Bíblia. E a palavra arcanjo significa o anjo principal, ou o principal entre os anjos. Alguns chegam a dizer que Miguel tem esse papel de primazia, de liderança entre os anjos. Nós não podemos bater o martelo nisso, mas seja como for, ele é um anjo importante, porque ele é aquele que luta contra os inimigos de Deus. E ele também aparece duas vezes, em Daniel também, e depois lá em Judas. Agora, pensando nos anjos de modo geral, nós podemos dizer que eles têm algumas funções principais. A primeira função é adorar a Deus. Ora, se todas as coisas que foram criadas têm como função glorificar a Deus, com os anjos não é diferente. Eles existem para glorificar a Deus. Em segundo lugar, os anjos executam as ordens de Deus. Nós vemos isso lá no Salmo 103, verso 20. Eles obedecem a Deus em qualquer ordem que Deus dê a eles. Em terceiro lugar, os anjos também servem os filhos de Deus, os cristãos, os eleitos, aqueles que herdarão a salvação. Como que eles fazem isso? Talvez de três formas principais: protegendo os crentes, livrando os crentes e encorajando ou animando os crentes. Nós não entendemos de modo pleno como isso acontece. Nós não sabemos quando os anjos de Deus livram seres humanos, livram os crentes. Nós não sabemos como essas coisas acontecem, mas nós não podemos fugir do ensino bíblico de que os anjos existem e servem os cristãos. Eu acho muito interessante uma fala do Dr. Lloyd Jones, lá no seu livro Deus Pai, Deus Filho, sobre essa questão dos anjos. Ele diz assim: creio que vocês concordarão comigo no fato de que negligenciamos o ensino bíblico sobre os anjos para nosso próprio prejuízo. Essa é a palavra de Deus e é isso que ela ensina sobre os anjos e sobre o seu relacionamento conosco. Eles são espíritos ministradores de Deus, designados e enviados para ministrar a nós, herdeiros do céu. Quer vocês e eu compreendamos, quer não, os anjos estão fazendo isso em nosso favor. É bem provável que prossigamos pela vida fora sem, de forma alguma, ver algum anjo, porém, quer os vejamos, quer não, podemos estar absolutamente certos de que essa é a obra que estão realizando em nosso favor. Estão cuidando de nós, estão nos vigiando, estão nos protegendo, estão nos servindo de abrigo. Vezes sem conta, eles nos livram e são dessa forma usados por Deus para socorrer-nos. Nós devemos nos deter a esse ensino bíblico. Nós não podemos cair no extremo de enfatizar muito a ação angelical. Alguns chegam até a adorar anjos, e esse é um erro. Nós devemos, por outro lado, evitar o outro extremo de negligenciar ou desprezar esse aspecto do ensino bíblico. Se está na Bíblia, é para o nosso proveito, é para o nosso favor. Falamos então um pouco dos anjos bons e, novamente, nós estamos aqui fazendo uma abordagem muito panorâmica. Eu indico que você acesse o nosso aplicativo e veja os materiais de aprofundamento. Vamos falar um pouco agora sobre os anjos maus. São anjos que recebem esse nome porque eles se rebelaram contra Deus. Lá em 2 Pedro 2,4, o texto diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Outro texto bíblico que nos ajuda a entender um pouco essa questão do pecado dos anjos é Judas, verso 6. O texto diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. São anjos que se rebelaram de alguma forma contra Deus. Nós não sabemos exatamente qual foi essa rebelião, qual foi esse pecado que os anjos cometeram. Nós podemos juntar algumas peças no texto bíblico que trazem luz ou trazem possibilidades para entendermos o que aconteceu nesse pecado, mas são elucubrações. A Bíblia não é clara, é enfática e não revela para nós qual de fato foi esse pecado, mas são anjos que pecaram contra Deus. Em algum momento, pecaram contra Deus. Esse pecado acontece, obviamente, antes da criação do ser humano. Por que nós dizemos isso? Porque quando
o ser humano é criado, já no capítulo 3 de Gênesis, aparece um ser espiritual, que nós conhecemos como Satanás, que através de uma serpente tenta Eva. Então, naquele momento, Satanás já era um anjo mau, um anjo caído, digamos assim, um anjo que havia se rebelado contra Deus. Então, esses anjos se rebelaram ou antes da criação do ser humano ou durante a criação do ser humano, entre os capítulos 1 e 3 de Gênesis. Seja como for, nós podemos pensar em mais um aspecto. Esses anjos que se rebelaram, eles possuíam, entre aspas, um líder, ou pelo menos um desses anjos possuía uma certa autoridade sobre os demais. E é esse anjo que nós denominamos Satanás. Lá em Mateus 25:41, Jesus diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então esse ser possui autoridade sobre os demais anjos que pecaram contra Deus. Nós não podemos afirmar com certeza qual foi o pecado que Satanás, esse anjo com autoridade, cometeu contra Deus. Existem dois textos no Antigo Testamento, Isaías 14 e Ezequiel 28, que podem ser referências àquilo que aconteceu com esse anjo que pecou, esse anjo que tinha autoridade sobre os demais, Satanás. São textos que se referem a reis humanos, mas a linguagem poética parece extravasar e falar além de um simples ser humano. Então é possível que esses dois textos falem ao mesmo tempo de um rei humano e também, de forma poética, sobre esse ser espiritual que tinha autoridade e que pecou contra Deus, Satanás. Lá em 1 Timóteo 3, Paulo, falando sobre aqueles que poderiam ser líderes na igreja, ele comenta que o líder não poderia ser um recém-convertido para que não se ensoberbesse, não se orgulhasse e assim não caísse na mesma condenação do diabo. Então, podemos dizer que o pecado do diabo, desse anjo que tinha autoridade sobre aqueles que também pecaram, foi o orgulho. Como esse orgulho se manifestou, nós não sabemos exatamente. Se nós juntarmos as peças de Ezequiel 28 e Isaías 14, admitindo que esses textos são duplas descrições de um rei humano e ao mesmo tempo de Satanás de forma poética, o que não é uma concordância plena entre os teólogos, mas se nós admitirmos isso, podemos dizer que o orgulho de Satanás se manifestou no desejo de usurpar o trono de Deus, de ser igual a Deus, e de roubar a autoridade do próprio Deus, e por isso ele foi punido. Seja como for, nós podemos olhar para a Bíblia e entender que Satanás e os demônios, esses anjos que pecaram, possuem alguns objetivos principais. O primeiro deles é destruir e perverter a criação de Deus, especialmente o ser humano. Em segundo lugar, podemos dizer que o diabo e os demônios visam impedir que os seres humanos creiam em Jesus. Paulo fala isso de modo muito claro. Ele diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Cristo. E por fim, podemos dizer que um outro objetivo de Satanás e dos demônios é destruir os eleitos de Deus. Luiz Berkoff, em sua sistemática, diz assim: como os anjos bons, os anjos maus também possuem poder sobre-humano, mas o uso que dele fazem contrasta-se tristemente com os dos anjos bons. Enquanto estes louvam a Deus perenemente, batalham por ele e o servem com fidelidade, aqueles, como poderes das trevas, prestam-se para maldizer a Deus, pelejar contra ele e seu ungido e destruir a sua obra. Então, em constante rebelião contra Deus, procuram cegar e desviar até os eleitos, e animam os pecadores no mal que estes praticam, mas são espíritos perdidos e sem esperança. Mais uma citação, novamente do Dr. Lloyd Jones, agora em outro livro, a exposição do capítulo 6 de Efésios. Lloyd Jones diz assim: o interesse particular do diabo agora é danificar e destruir, se puder, a igreja de Deus e cada membro individual da igreja. Afinal de contas, a igreja é a obra mais gloriosa de Deus.
A preocupação do diabo acerca da igreja é tremenda e se ele pudesse arruiná-la no todo ou em parte, derrotaria a Deus e ficaria alegre para sempre. Por isso, de modo muito especial, o povo cristão é objeto dos ataques do diabo. Com isso, nós encerramos esse bloco da criação do mundo invisível. Novamente, deixamos muita coisa de fora, de modo proposital, para economizarmos tempo e para que você vá até o nosso aplicativo e leia os materiais de aprofundamento. Vamos agora falar um pouco sobre a criação do mundo material. E mais uma vez aqui nós vamos falar de modo panorâmico por dois motivos. Primeiro, nós já temos material de aprofundamento lá no aplicativo da igreja. E em segundo lugar, nós já tratamos sobre esse assunto na nossa aula de cosmovisão. Então vale a pena você voltar na nossa playlist, assistir aquela aula, porque ela é um complemento a esse assunto do mundo material. De modo muito breve e muito direto, eu quero fazer algumas afirmações bíblicas que resumem o ensino sobre a criação do mundo material. Primeira coisa que podemos falar é que a criação é uma obra do Deus Trino. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito, participam dessa criação do mundo material. A criação não se resume apenas ao Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito participam dessa obra criadora. Além do mais, podemos falar que a criação é um ato livre da vontade de Deus. Deus não foi obrigado por nada na criação do mundo. Ele criou porque ele quis, ele não queria companhia, ele não queria se sentir mais completo, não, ele criou porque quis, como manifestação da sua glória e como transbordar do seu amor. Além disso, a criação tem como objetivo manifestar a glória de Deus. A criação é um palco onde Deus coloca, revela, manifesta a sua glória. Nós falamos um pouco disso quando mostramos a natureza como demonstrando atributos de Deus. Vale a pena você também voltar um pouquinho nas aulas que falamos dos atributos de Deus para conferir os argumentos que a natureza nos dá para entendermos que há um Deus que manifesta a sua glória. Além disso, a criação é distinta de Deus, mas sempre dependente dele. Nós não somos panteístas, nós não cremos que o mar é Deus, a árvore é Deus, a natureza é Deus, não. Deus está separado da criação. Deus é distinto da criação. Nós falamos também sobre a diferença entre imanência e transcendência. Deus está acima, totalmente exaltado, mas ao mesmo tempo a criação depende de Deus. Paulo fala que é nele que nós nos movemos, vivemos e existimos. Então a criação depende de Deus, mas é distinta de Deus. Além disso, a criação é originalmente boa. Deus, quando cria todas as coisas, ele fala que isso era bom, isso era bom, isso era bom, e no final ele diz que tudo era muito bom. Isso deve nos ajudar a entender um pouco como o cristão deve se relacionar com a natureza. Os cristãos deveriam ser os primeiros a lutar pela preservação da natureza, pela conservação da natureza, porque a criação é boa. A criação, ela, apesar de afetada pelo pecado, ela não é má em si mesma. Ela é uma criação boa. Outra coisa, irmãos e irmãs, é importante entendermos que a criação é um evento histórico, assim como o relato de Gênesis. A teologia reformada entende que o relato de Gênesis é literal, ainda que possa ter alguns elementos poéticos. É um relato histórico, uma narrativa de como Deus criou o universo e, de modo especial, o ser humano. Então, nós não olhamos para Gênesis como uma alegoria, como uma mera poesia, nós olhamos como um evento histórico. E a criação tem sido entendida na teologia reformada, de modo geral, ainda que obviamente haja exceções, como realizada em 6 dias literais. Deus cria tudo o que nós vemos em 6 dias literais. Então, com essas breves afirmações, nós chegamos ao final desse bloco que trabalha a criação do mundo material e do mundo invisível. No próximo vídeo, você vai ver um pouquinho sobre a criação do ser humano, que é o nosso principal assunto agora, a criação do ser humano. Então vale a pena você ver o próximo vídeo
para que você entenda o que nós chamamos da antropologia bíblica. Eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe muito você. Até mais.